Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Eu sou o Tom e nessa aula nós vamos falar de um assunto muito legal, gráfico pirâmide no Excel. Como fazer esse gráfico pirâmide? Olha ele lá no fundo, o meu flip chart. É um gráfico que tem um apelo gráfico, visual muito bacana, mas ele não tem tanta usabilidade assim. Eu vou falar para você no decorrer do vídeo onde e como se aplica esse gráfico, tá bom? Em quais situações. Eu achei um jeitinho muito legal de usar esse gráfico, além de distribuição populacional, que é a maneira comum que ele é usado, e você tenho certeza que você vai gostar, fica até o fim, tá bom? Já te convido a conhecer o nosso site www.excelforever.com.br, onde você encontra a planilha desse vídeo, muitas outras planilhas suporte, planilhas desenvolvidas para os negócios e finalmente nosso primeiro curso de Excel básico, tá bom? Então se você quiser fazer um curso completo com vídeos, exercícios, slides, ficou muito legal e nós lançamos na plataforma Udemy. Então é isso, pessoal, vamos parar de falar, vamos fazer o que é melhor, que é praticar. Bora para a tela fazer o gráfico de pirâmide. Vamos lá, pessoal, dando sequência ao nosso vídeo. Como eu disse antes, nós vamos falar sobre como fazer um gráfico pirâmide no Excel, que é um gráfico muito bacana, tem um efeito muito legal, tá bom? Então é assim, é muito simples de fazer, mas tem alguns detalhes importantes que você precisa saber, ok? Então a primeira coisa é que assim, não é em toda situação que você vai poder aplicar um gráfico pirâmide, ok? Geralmente ele é aplicado numa situação como essa aqui, ó, uma informação de distribuição populacional, tá bom? E uma coisa também que acontece nesse gráfico, se ele não for assim, ó, decrescente ou crescente, né, para você poder inverter, ele não dá aquele efeito legal de funil, de pirâmide, tá bom? Então tem que ser um gráfico que ele tem uma sequência no rótulo e também nos números, né, na informação, que é o caso aqui, ó. Você tem a sequência de idades, né, o range de idades, e também você tem duas categorias, você sempre precisa ter duas categorias de comparação, no caso aqui masculino e feminino, tá bom? Eu encontrei uma outra forma de fazer esse gráfico, não sei se ficou tão bom, mas eu vou mostrar para vocês no final. Olha só, eu apliquei uma outra forma, uma situação aqui de venda de veículos, coloquei fabricante 1, fabricante 2 e apliquei o gráfico, tá bom? Então nós vamos chegar nesse mesmo efeito, mas com as informações do populacional aqui, ok? Então é isso aí. Outra informação importante para a construção desse gráfico é que uma das colunas tem que ser negativa. A primeira coluna tem que ser negativa, tá bom? Mas eu vou ensinar um efeito muito legal para que esse sinal negativo não apareça no gráfico, tá bom? Isso é muito legal. Então vamos lá, pessoal. A primeira ação, nós vamos selecionar todos os nossos dados aqui do gráfico, da célula A10 até a C19, e vamos simplesmente aplicar o nosso gráfico lá. Nós vamos escolher essa opção aqui, ó, barra, essa barra normal, a primeira que aparece, tá bom? Então eu vou deixar o gráfico bem grande para ficar fácil o nosso visual. Então perceba que ele tem um pequeno desnível aqui das duas barras e nós vamos arrumando. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é arrumar esse nível. Então clica com o botão direito, formatar série de dados, olha só, ele já vai entrar aqui nas opções de série, você vem aqui em sobreposição de séries, tá vendo? E vamos colocar aqui 100%. Enter, olha que legal, ele já aplicou. E também nós vamos mexer no espaçamento, olha só como está espaçado cada barra, tá vendo? Então nós vamos diminuir um pouco isso. Você pode colocar 0, fica legal, ou 10%, por exemplo, que dá um efeito bacana, dá uma olhada. Eu gosto bastante de 10% ou até 5%, só para fazer uma diferença entre as barras, ok? Então, o próximo passo, pessoal, nós vamos arrumar aqui a série, ó, série 2, série 1, nós queremos que apareçam os nomes corretos, né? Feminino e masculino. Então, onde o azul é masculino e o laranja é feminino, ok? Então, nós vamos clicar. Você tem duas opções. Ou você clica com o botão direito e entra aqui em selecionar dados, tá vendo? Ou na guia design, você tem selecionar dados aqui também, tá bom? Você escolhe a forma que você acha mais fácil. Então, lembrando que se o azul é masculino, é o série 1, correto? Vamos editar. Você pode escolher masculino ou você pode clicar na célula, olha só.
Que fácil. E vamos fazer a série 2, editar, clicar no feminino. Isso é muito legal fazer, porque se você alterar o nome lá, ele vai alterar automático, tá bom? E essa é a ideia, né? Ser sempre o mais prático possível no Excel. Legal, agora a gente vai fazer uma limpezinha aqui. Vou tirar essa... Olha que legal, essas grades. Sempre fica feio. Posso tirar também essa parte de baixo aqui, a linha horizontal com os valores. Lembra que eu falei para vocês? Olha só, vamos aplicar aqui, clicando com o botão direito e adicionar rótulos. Eu posso colocar os valores ali para eu enxergar. É muito legal. Eu até recomendo. Olha que bacana. Mas olha só, acontece uma coisa que eu havia falado no início. Os números aparecem negativos aqui. Isso não é legal, né? E a gente tem um segredinho para isso. Selecione os valores negativos aqui na sua tabela. Clica com o botão direito. Formatar células. Olha que bacana. Você entra aqui nessa opção personalizado dentro de categoria. E você pode fazer muitas mágicas aqui, né? Tem muita dica bacana aqui. E aqui você vai fazer o seguinte, 0, ponto e vírgula 0. Olha o que vai acontecer, pessoal. Essa formatação simplesmente tira o sinal negativo. Olha que legal. Não só da tabela, como do gráfico também. Sensacional, não é? Aí você pergunta, mas como assim? Ele ainda é negativo? Sim, pessoal, ainda é negativo. Olha aqui na barra de fórmulas. Os valores são totalmente negativos. Olha que bacana. Mas a gente aplicou uma formatação ali, meio que uma máscara, que ele não aparece como negativo. Muito legal, né? Show de bola. Agora a gente vai mudar o título do nosso gráfico. Vamos colocar aqui distribuição populacional. Distribuição populacional. Legal? E o que mais a gente pode fazer aqui? A gente pode mudar o formato. Né? Ele veio nesse formato padrão. Olha só, a gente pode escolher alguns formatos, se bem que ele mudou toda a formatação que eu fiz já, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Em algumas situações até vale a pena se você já tiver feito tanta configuração como nós fizemos aqui. Quando você quiser modificar o design, né, a formatação pela guia design, eu recomendo que você faça isso antes. Assim você não perde as suas formatações. Nesse caso aqui, o que é legal? A gente pode mexer nas cores, né? Vamos, ó, pelas cores, a gente pode vir aqui no preenchimento, escolher uma cor personalizada. Tem muita coisa legal que a gente pode fazer aqui. Então vamos modificar a cor aqui, olha só que legal. E vamos escolher aqui mais uma outra cor aqui. Amarelo. Bom, é a verdade que ficou bem feio o gráfico assim, mas era para mostrar para você que a gente pode mudar as cores ali, ok? Uma outra dica bem legal aqui com cores para você mexer no gráfico, pouca gente utiliza, mas é muito bacana, pessoal. Olha só, você sabia que se você trouxer uma imagem aqui, ó, vamos escolher aqui, ó, vamos escolher essa cor aqui, que simula o ouro, né? Vamos ver se a gente tem uma outra. Olha essa cor maluca que eu tenho aqui, ó. Na verdade são duas imagens, tá vendo? Se você trouxer uma imagem, isso aqui é muito legal, pessoal. Em alguns gráficos você pode fazer coisas fantásticas. Olha só que legal, você tem duas imagens, certo? Duas imagens malucas aqui. Você sabia que se eu der o Ctrl C e colar nas minhas barras, ó, Ctrl V, olha só que bacana, pessoal. Você passa o efeito da imagem para sua barra. Isso é sensacional. Olha só que bacana. Não é muito legal? Você pode apagar aqui a sua imagem, ó, e deixar o seu gráfico com esse formato muito louco, diferente, tá vendo? Ou seja, usando a criatividade, você pode fazer muita coisa em gráficos, tá bom? E no decorrer dos vídeos com gráficos, você vai aprender todos os detalhes como editar gráficos. Tá bom, galera? Então, olha só, última dica, aquela dica famosa que eu gosto de fazer, ó, para você formata a tabela, ok, e rapidamente converte em intervalo para voltar a ser planilha, e você já fez aí um formato bacana sem precisar transformar em tabela, tá vendo? Aquela tabelinha horrível que estava aqui no canto, pronto, você tem um formato bacaninha aí, para não ficar feio aí a sua tabelinha, ok? Então é isso aí, pessoal. Como eu disse no início, esse gráfico ele não tem tanta aplicabilidade, porque se as informações não tiverem esse comportamento aqui, ó,
de ordem decrescente, se aqui os números fossem misturados e não tivesse também uma ordem crescente aqui pelas idades, no caso aqui, ele não faria sentido ser chamado de pirâmide, ele não teria esse visual, tá bom? Não haverá tantas possibilidades de aplicar esse gráfico, mas é importante saber que em algum caso vai servir. Eu pensei bastante o que eu queria, eu tinha um desafio de como aplicar esse gráfico em outra situação. Olha só o que eu fiz. Eu criei a mesma tabelinha, eu pesquisei na internet categorias de carros, olha só, hatch pequeno, hatch médio, sedã pequeno, sedã compacto, sedã médio, e simulei vendas de duas fábricas diferentes, tá vendo? E aí, claro, que eu inventei esses números aqui. É o que eu falei, se o número não for numa ordem decrescente aqui, não vai fazer sentido, o gráfico não vai ter esse efeito, importante saber. Mas olha que bacana, utilizando essa situação aqui, deu esse efeito bem legal aí no gráfico, da mesma forma que ficou o nosso primeiro aí de distribuição populacional, tá bom? Eu também consegui aplicar em outra situação, mas eu tive que inventar os números aqui, tá bom? Então nem sempre vai caber, vai ser fácil utilizar esse gráfico de pirâmide. Mas é muito importante você conhecer, em algum momento vai bater na sua porta a necessidade de utilizar esse gráfico. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado e tenha sido muito útil para você esse vídeo.